Desde 1822, quando o Exército Brasileiro foi criado até os dias atuais, houve uma grande transformação no fardamento e armamento em 200 anos. A tecnologia evoluiu transformando o nosso exército na força combativa que é hoje a maior da América Latina. Este vídeo tem a intenção de mostrar não todos, mas os principais uniformes e a história que há por trás deles. Exército Brasileiro. O Exército Republicano. O Exército Brasileiro continuou seguindo a tendência dos países americanos de equipar seus exércitos ao estilo europeu. Um país que exercia grande influência no Brasil no uniforme era a França. Os soldados eram fardados ao estilo francês com casacos azuis, calças vermelhas e armado com fuzis alemães e austríacos. Em 1914, esse uniforme, por sua alta visibilidade, foi sendo substituído durante a Primeira Guerra Mundial por outros na cor azul claro. Na França e também no Brasil, o uniforme colorido caiu de desuso. Revolução Acreana. A Guerra de Independência do Acre. Apesar de não pertencerem ao Exército Brasileiro, a Revolução Acreana merece ser citada. Desde 1899, com a tentativa do espanhol Galvez, e em 1900 com a expedição dos poetas, os brasileiros tentaram tomar o território boliviano do Acre, já que existia maciça presença de seringueiros brasileiros na região, sem sucesso, com derrotas contra o exército boliviano. O arrendamento pelo governo boliviano do território do Acre ao Bolívia Syndicate, empresa norte-americana, revoltou os brasileiros que, sob o comando do gaúcho Plácido de Castro, formou 4 batalhões em Chapuri em julho de 1902, combatendo por 5 meses e derrotando os bolivianos. Em 24 de janeiro de 1903, o Acre se tornou independente. Depois, com o Tratado de Petrópolis, o Acre foi anexado ao Brasil. Exército Brasileiro. Guerra do Contestado. O Sul conflagrado. Entre 1914 e 1915, a guerra no sul do Brasil, no Contestado em Santa Catarina, observou a mudança do uniforme do Exército Brasileiro para o padrão marrom caqui com chapéu de abas largas. Os uniformes com calças vermelhas foram aos poucos abandonados, pois eram muito visíveis. Na Guerra do Contestado, a maioria das tropas eram do Sul e esse uniforme somente foi usado no devido ao clima frio, sendo diferenciado do resto do país. Exército Brasileiro. O período de revoltas. Começa o alistamento obrigatório. De 1917 a 1930. O Exército Brasileiro, sem participar de uma guerra externa desde a Guerra do Paraguai em 1870, transformará-se após sucessivas revoltas internas em uma força policial de repressão a revoltas e guerras civis, pois a ausência de uma ameaça externa fez com que o Exército perdesse a atenção e o interesse dos governos oligárquicos para sua modernização. A Primeira Guerra Mundial chegou ao Brasil em outubro de 1917, encontrando o país com um exército arraigado com os conceitos do século XIX e, após uma breve participação brasileira na Primeira Guerra sem a necessidade de envio de uma força expedicionária para a Europa, fez o governo brasileiro sentir a necessidade de modernização dos conceitos doutrinários militares no Exército Brasileiro. A partir de 1920 havia convidado a missão militar francesa do general Maurice Gamelin entre 1920 a 1940. Nos anos 20, o Exército Brasileiro combateu várias revoltas internas do próprio Exército, insatisfeito com o governo federal. Exército Brasileiro. Da Revolução Constitucionalista à Segunda Guerra Mundial. De 1932 a 1942. Com a chegada ao poder de Getúlio Vargas com a Revolução de 1930, ele, como militar, começou a reaparelhar o exército com novos armamentos para enfrentar a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. O exército nos anos 30 era moldado ao estilo francês, tinha um caleidoscópio de armamentos, canhões alemães, metralhadoras francesas, metralhadoras dinamarquesas e tanques italianos. Com a Segunda Guerra Mundial e a derrota francesa em julho de 1940, em apenas 2 meses, ficou provado para os generais brasileiros que todo o estilo tático e bélico do exército brasileiro ao estilo francês estava obsoleto. Em agosto de 1942, o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, introduzindo novos armamentos e doutrinas militares oriundas de militares norte-americanos que se instalaram em bases por todo o litoral brasileiro.
Exército Brasileiro. Força Expedicionária Brasileira. 1944. Com a criação da Força Expedicionária Brasileira em agosto de 1943 com o objetivo de ajudar os aliados na guerra, principalmente os Estados Unidos, o Exército Brasileiro sentiu a necessidade de criar um novo uniforme para esta força expedicionária para substituir o uniforme em cor bege. Em janeiro de 1944 foi criado o uniforme B1 na cor verde claro de tecido grosseiro. Por ser esverdeado estranho para os soldados, foi apelidado Zé Carioca, o papagaio de Walt Disney. Exército Brasileiro. Segunda Guerra Mundial. Itália. De 1944 a 1945. A estreia em combate da FEB iniciou-se em setembro de 1944 na Toscana, norte da Itália. Teve seus maiores combates nos Apeninos entre 1944 e 1945 em Monte Castelo e Montese. Depois de 239 dias de combate entre 17 de setembro de 1944 a 2 de maio de 1945, a FEB venceu 21 batalhas, capturando do inimigo 2 divisões, a 148ª Divisão Alemã, a Divisão Fascista Itália e parte da 90ª Ligeira Motorizada, capturou 2 generais, 892 oficiais e 19.679 soldados, capturou a cidade de Alessandria e ao final da guerra tomou a cidade de Turim. Depois se uniu na fronteira da França com tropas francesas livres em Susa com a perda de 457 mortos e 3 desaparecidos. Monte Castelo. De 1944 a 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, na frente dos Apeninos no norte da Itália, entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945, a Força Expedicionária Brasileira FEB enfrentou o seu maior desafio, a Batalha de Monte Castelo. Foram 4 ataques, sendo 3 mal sucedidos morro acima. Entre novembro e dezembro de 1944, os alemães entrincheirados recebiam apoio dos morros circunvizinhos, o Monte Belvedere e Della Torracia. O combate na neve durante o inverno causou inúmeras baixas entre os brasileiros. Em 21 de fevereiro, com a Operação Encore e apoio da 10ª de Montanha Americana no ataque ao Monte Belvedere, os brasileiros avançaram e tomaram o Monte Castelo sob o comando dos majores Uzeda, Franklin e Ciseno. Itália. Batalha de Montese. 1945. Após a Batalha de Castelnuovo em 5 de março de 1945, a FEB conquistou o último bastião alemão nos Montes Apeninos no norte italiano.
Em 17 de março de 1945, o 5º Exército Americano, onde a FEB estava alocada, iniciou a ofensiva da primavera no Vale do Rio Pó. Os brasileiros avançaram sem problemas até 12 de abril, onde o Exército Brasileiro chegou na cidade de Montes e lá a 11ª de Infantaria encontrou unidades da 114ª Divisão Alemã que resistiu violentamente em uma batalha de 4 dias casa a casa, sendo a FEB vitoriosa com 68 mortos e 400 feridos. Exército Brasileiro. Suez. De 1957 a 1967. Os Ratos do Deserto. A Força de Emergência da ONU UNEL-1 começou suas atividades na região visando o cessar-fogo entre árabes e israelenses na faixa de Gaza. As partes em conflito, a UNEL-1 sendo integrada em 1956 por forças do Canadá, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, Índia, Indonésia, Iugoslávia, Noruega e Suécia. Os batalhões brasileiros foram transportados para Suez a bordo do navio da Marinha Brasileira Custódio de Melo, e desembarcaram em Port Said em 4 de fevereiro de 1957. O batalhão Suez ficou acampado próximo à cidade de Rafah, instalando seu quartel-general em um antigo forte inglês nas imediações da cidade, próximo à faixa de Gaza. Sua principal missão na região foi o de patrulhar as fronteiras da linha de demarcação entre árabes e israelenses com blindados Scout Cars M3A1 e limpar os campos de minas no deserto subjacente até 1967. 7 soldados brasileiros morreram durante os anos da presença militar no local, entre 1957 e 1967, 6 deles por acidentes e fogo amigo, um envolvido em troca de tiros entre árabes e israelenses nas proximidades do Campo Brasil, o acampamento militar das tropas brasileiras na região durante a Guerra dos 6 Dias em 5. A fronteira distantes viemos cumprir uma nobre missão. Para o mundo a paz mostraremos, para o orgulho de nossa nação. São soldados brasileiros, são soldados de valor, proclamando ao mundo inteiro paz, justiça, paz e amor. Liberdade é um brado incessante que a terras remotas nos traz. É o pendão auriverde e vibrante, tremulando nos mastros da paz. São soldados brasileiros, são soldados de valor, proclamando ao mundo. Exército Brasileiro. Brigada Paraquedista. Aragarças. 1959. Um Constellation da Panair decolou do aeroporto Santos Dumont na noite de 2 de dezembro de 1959 no Rio de Janeiro em direção a Manaus com escala em Belém, quando foi sequestrado por oficiais rebeldes da FAB quando sobrevoava a região de Barreiras na Bahia e desviado para Aragarças em Goiás na fronteira do estado de Mato Grosso. O general Lott acionou a Brigada Paraquedista na Vila Militar no Rio de Janeiro que enviou elementos do 26º Batalhão Santos Dumont, como não haveria ameaça direta contra os reféns.
O plano foi lançar os 40 soldados paraquedistas direto na pista de pouso de Aragarças sobre os rebeldes, contando com o fator surpresa com ordem de sufocar o motim. Exército Brasileiro. Santo Domingo. De 1965 a 1966. Os soldados brasileiros esquecidos. A Força Interamericana de Paz, FIP, foi estabelecida por resolução da Organização dos Estados Americanos, OEA, de 6 de maio de 1965, para colaborar na restauração da normalidade na República Dominicana. O país encontrava-se abalado pela instalação de quase completo caos social em uma guerra civil. No cumprimento de seu mandato, a FIP deveria garantir a segurança dos habitantes, a inviolabilidade dos direitos humanos e estabelecer um clima de paz e conciliação que permitisse o funcionamento das instituições democráticas. Para atender à resolução da OEA, o Brasil organizou o Destacamento Brasileiro da Força Armada Interamericana, FAIBRAS, com um batalhão do Exército e um grupamento de 250 fuzileiros navais. Durante 1 ano e 4 meses, o FAIBRAS executou suas atribuições na República Dominicana, contando com um contingente de cerca de 1.200 homens, em 3 revezamentos. Exército Brasileiro. As crises políticas. De 1945 a 1974. O Exército após a Segunda Guerra Mundial em 1945 até o início dos anos 70 seguia o padrão de posicionamento da Guerra Fria do continente sul-americano ao lado dos Estados Unidos, seu principal fornecedor de armas, seu modo operacional, fardamento, treinamento e armamento. Pouco se alterou durante esses anos, com poucas diferenças, como a introdução em 1964 do fuzil belga FAL. Com a instituição do governo militar em 1º de abril de 1964, o Exército teve que se adaptar ao papel da contra-guerrilha, do policiamento e da repressão interna. Durante o governo militar, a partir de 1974 no governo Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, o processo letárgico do Exército Brasileiro, a dependência ao padrão norte-americano, aos poucos foi se diferenciando com atenção à indústria nacional de armamentos na fabricação de armas portáteis e blindados. Exército Brasileiro. Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia foi uma tentativa de ação revolucionária comunista no Brasil que transcorreu entre 1967 e 1974, na região conhecida como Bico do Papagaio, situada na tríplice fronteira entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, então Goiás. A guerrilha levou esse nome pelo fato de essa região ser entrecortada pelo rio Araguaia. Na época do seu desenvolvimento durante o regime militar, instaurado em 1964 com o golpe de 31 de março, embora as raízes ideológicas de seu planejamento remontem ao início dos anos 1960. O Exército, ao descobrir a atividade guerrilheira, em 1971, montou sua base em Bacabal, no Maranhão, no início até 1972 os guerrilheiros, a grande maioria ativistas e universitários, ligados ao PCdoB com conhecimento do terreno, levaram vantagem. Em 1973 o Exército deixou de atacar de modo convencional e organizou pequenas unidades que empurraram os guerrilheiros
Comunistas para as partes altas sem água, aniquilando-os em 1974. Exército Brasileiro. O período de nacionalização e obsolescência. Durante os anos 70 e início dos anos 80, o Exército Brasileiro aos poucos foi nacionalizando os armamentos e comprando equipamentos europeus. Também unidades especializadas foram formadas como montanhistas e guerra na selva, foram se tornando mais eficientes no final dos anos 80. A farda verde-oliva aos poucos foi sendo substituída pelo padrão tático camuflado. Mas com a democratização do governo e o retorno de civis em 1985, o Exército aos poucos foi sendo negligenciado na aquisição de novos equipamentos, adentrando os anos 90 em início de obsolescência. Exército Brasileiro. Período de modernização. Em junho de 1992 aconteceu um divisor de águas na modernização do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. A Eco 92, que foi um evento internacional sobre o meio ambiente com líderes mundiais, fez com que a cidade do Rio de Janeiro, na época já combatendo a criminalidade, fosse ocupada pelo Exército. Fato esse que não ocorria desde 1971. Em 1998, novamente para a proteção do Papa João Paulo II. O soldado ao lado usa o uniforme verde-oliva durante a Eco 92, descartado em 1993 e substituído pelo padrão tático camuflado. Os anos 90 viram também o Exército Brasileiro sair do território em missões da ONU no exterior e modernização dos armamentos. Em 1997, a 23ª Companhia de Engenharia de Combate e a 11º de Infantaria de Montanha de São João del Rei participaram da UNAVEM Terceira, integrando o contingente brasileiro na missão das Nações Unidas em Angola, conforme designação de 24 de outubro de 1996. A companhia foi deslocada para o continente africano com 90% do seu efetivo. Nessa oportunidade, entre 1996 e 1997, os soldados montanhistas e de engenharia do Cerrado puderam demonstrar o seu valor, levando a bandeira da paz naquela nação africana, adaptando-se às condições climáticas e respeitando a cultura local e cumprindo com todas as missões de desminagem, recuperação de estradas e pontes, como pode ser atestado nos diversos elogios recebidos do general comandante da Força de Paz da ONU. Soldado paraquedista Comando. Operação Querari. 27 e 28 de outubro de 1999. Um grupo de 250 paraquedistas designado para integrar o contingente de 5.000 soldados, apoiados por 40 aviões, envolvidos na feroz Operação Querari. Criado pelo Comando Militar da Amazônia, CMA, o exercício pretendia ensaiar uma ação de blindagem dos 1.600 quilômetros da fronteira com a Colômbia. A hipótese era a ocupação da cidade de Mitu, próxima da linha de divisa. A tropa do CMA deveria selar a passagem. Quando a manobra estava em fase de preparação, a inteligência militar apurou que os rebeldes colombianos pretendiam estabelecer ao menos um ponto de refúgio no Brasil. Em uma incursão guerrilheira de reconhecimento em Açaí, 7 homens haviam levado 2 motores de popa, um barco, remédios e quase toda a comida que encontraram de uma aldeia indígena. No dia 27 de abril, às 5 horas da manhã, paraquedistas saltaram de um avião C-130 sobre uma pista abandonada próximo da fronteira para preparar o local para a chegada de mais paraquedistas para a Operação Querari. Ao tocarem no solo, o sargento e seu grupo de precursores começaram a recolher seus paraquedas da cor preta de salto noturno quando o inferno desabou sobre eles, escondidos na mata esperando um avião clandestino de suprimentos. Um grupo de guerrilheiros colombianos do movimento M23 chocou-se com os paraquedistas do Exército Brasileiro. Depois de uma intensa troca de tiros, fugiram pela selva. No dia seguinte, 4 caças-bombardeiros A1AMX bombardearam e metralharam as posições guerrilheiras dentro da Colômbia. Exército Brasileiro. As ocupações das favelas no Rio de Janeiro. Nos anos 2000 e nos anos 10, o Exército Brasileiro esteve envolvido em uma série de ocupações de comunidades no Rio de Janeiro, devido ao enfrentamento contra facções de criminosos no Complexo do Alemão, Maré e Rocinha entre 2010 e 2011, na implementação de UPPS, ou na proteção de eventos como no Pan-Americano em 2007, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. Diferente dos anos 90, os soldados do Exército entraram em confronto direto contra criminosos até 2018,
mas como é uma força treinada para matar e destruir, com o papel de polícia não pôde projetar sua força para o qual foi treinado, assim não obteve êxito em acabar com a alta criminalidade. A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou MINUSTA, sigla derivada do francês, Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, foi uma missão de paz criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, CSNU, em 10 de setembro de 2004, por meio da Resolução 1542, para restaurar a ordem no Haiti, após um período de insurgência e a deposição do presidente Jean-Bertrand Aristide. O CSNU decidiu pelo término da missão em 13 de abril de 2017, num processo gradual de remoção até o esvaziamento do contingente militar encerrado em 15 de outubro do mesmo ano. O número de baixas do Exército Brasileiro foi de 22 militares do Exército mortos, 3 em acidentes e 19 vítimas do terremoto de 2010. O Brasil enviou contingentes das 3 Forças Armadas e Polícias Militares. O Exército Brasileiro enviou mais de 48 mil soldados em 13 anos de ocupação da ONU no Haiti. Exército Brasileiro. SIGS. Guerra na Selva. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, é uma organização militar do Exército Brasileiro destinada a qualificar militares líderes como guerreiros da selva, combatentes aptos a cumprir missões de natureza militar nas áreas mais inóspitas da floresta amazônica brasileira, como em ambientes da mesma natureza sediado em Manaus. O SIGS é subordinado ao Comando Militar da Amazônia, com vínculo técnico à Diretoria de Ensino Técnico Militar. Quem enverga na farda o emblema de guerra na selva tem grande prestígio no Exército, pois é tido como um curso muito difícil. 1ª BIS Batalhão de Infantaria de Selva é o responsável pelo patrulhamento da fronteira na Amazônia, é o único batalhão de infantaria especializado no combate de infantaria na selva. Exército Brasileiro. Guerra na Caatinga. O combate na caatinga de vegetação semiárida que faz parte do bioma do Nordeste no Brasil, exigiu do Exército Brasileiro a criação de uma tropa especializada para dar combate nesse lugar inóspito. Ciente da necessidade de contar com uma tropa especializada para operar nesta região, o Exército Brasileiro, EB, criou em 1995 o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado na cidade de Petrolina, Pernambuco, no Vale do Rio São Francisco, em cujas instalações encontra-se ainda o Centro de Instrução de Operações na Caatinga, com a missão de estudar, planejar e desenvolver uma doutrina operacional específica de combate para este ambiente. Em 2024, a estimativa de efetivo do Exército Brasileiro era de 213.217 militares na ativa e de 1.340.000 na reserva. Apesar de ser um exército de porte médio, é o segundo do continente americano e o 10º no ranking mundial. O Brasil é um país com uma extensa fronteira com 10 países e um território francês. Nos últimos anos houve um investimento pesado na compra e aquisição de material tático militar estrangeiro e das indústrias nacionais. Os militares têm adquirido armas e equipamentos de última geração e também novas unidades foram criadas como o 2º Batalhão Leve Aeromóvel.